foi o grande plot twist que a Kira, né, a gata que eu e a Tati adotamos, né, da rua, ela na verdade estava grávida. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 29 de novembro de 2025 até o dia 5 de dezembro de 2025. Nessa semana, Netflix anuncia a compra de Warner Bros. Por 72 bilhões de dólares. Caiu a sequência. LeBron James fica abaixo de 10 pontos em um jogo pela primeira vez desde 2007. Calvo do Campari é preso acusado de agressão pela namorada e solto com medidas protetivas. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho. Uma semana aí de umas correrias, avaliações, nascimentos, né? De entregas, de pisos, de raivas, de coisas que só cabem a nós mesmos e coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, é basicamente isso. Muito bem, já que você explicou pra galera, então vamos lá. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Bora lá então. Cara, hoje a gente tá no formato de emergência, né? Estamos gravando por áudios separados e eu só vou descobrir as falas do Xoxinho na edição. Então vamos lá fazer o meu relato aqui. E vocês estão ouvindo aí de fundo uns barulhos, que é o Pinhão aqui, malucão, né? Brincando com os papel aqui na minha mesa. E é o caos que vem a partir disso. Ele acabou de pegar um papel e saindo correndo aqui do lado. Enfim. O que aconteceu na minha semana? Do fim de semana, né, o pós-gravação, Gabi e a gente foi na academia, saímos pra almoçar, e acho que é meio que o tradicional do fim de semana, a gente ir no mercado, esse tipo de coisa. Aí, durante a semana, já foi, como a gente tinha adiantado, né, um tanto mais leve, porque eu não tive aulas a preparar, só tive os exames, né, exames finais, né, para aplicar e corrigir, soltar as notas. E, né, tô no ritmo aí agora de fechamento da coisa toda. No próximo episódio, o ano letivo já vai ter acabado e eu estarei já né, podemos considerar de férias, de certa forma, da Unicentro. Não totalmente de férias, né, do geral, porque eu tenho umas coisas para fazer, né, um artigo para revisar, né, até dia 19 de dezembro, né, que eu tinha submetido uns meses atrás. Então, tô nesse processo que eu vou estar de férias de um lado, mas não completamente de férias. Ok, aí na minha semana teve isso. A academia foi light, né? Acho que eu fui 2 dias durante a semana só na academia. Acho que foi isso. E hoje cedo, né? Incluindo isso. E para já trazer o que vai ser o motivo da minha reflexão é que eu tinha feito várias compras, né, na Black Friday, e como são várias compras, vai chegando parcelado, né? Vai chegando várias embalagens. E acabou calhando que num dia aí, durante a semana, chegou várias desses entregas, né? Vários pacotes ao mesmo tempo. E aí eu tive que usar o carrinho aqui do prédio para buscar, né, as compras, pra não ficar fazendo 50 viagens, né, de subir e descer. Mas isso daí me gerou uma reflexão. O que eu ter usado um carrinho vai me gerar? Eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque já acabou com o tempo de falar. E eu preciso agora que Evandro Xoxin conte como foi essa semana, por gentileza. Muito bem, vamos lá então. Cara, minha semana teve vários e vários acontecimentos, né? Começando cronologicamente, no final de semana eu não lembro exatamente o que eu fiz, porque basicamente o que tomou grande parte da minha semana foi a questão de um grande evento, que vai ser o motivo da minha reflexão, né, provavelmente, que foi o grande plot twist que a Kira, né, a gata que eu e a Tati adotamos, né, da rua, ela na verdade estava grávida. Então, aconteceram várias coincidências assim, né? Então eu acho que eu já vou contar o caso aqui e daí depois eu faço a minha reflexão, de que basicamente assim, quando a gente pegou a gata, né, a gente já tinha falado sobre castrar e tal, blá 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 blá, e aí a Tati se enrolou um pouco, né? Eu falei, vamos castrar. Dela não, a veterinária veio, deu uma injeção ali para as doenças, etc, né? Fez os exames, tudo certo. E ela falou, logo tem que castrar, não sei o que, né? A gente podia ter castrado na hora. Falou, não, deixamos pra depois. E a moral da história foi que, tipo assim, a Kira começou
a engordar, né? E aí eu olhei, a gente falei pra Tati, né? Vamos diminuir. Falamos com a veterinária falou pra gente reduzir a quantidade de ração que a gente tava colocando pra ela, né? Então a gente reduziu, aí passou um tempinho, ela realmente emagreceu, porém, cara, assim, na sequência ela voltou a engordar, mesmo com a pouca quantidade de comida que a gente tava dando. E aí eu imediatamente já desconfiei, né? Que assim, que a barriga dela não tava normal, ela tava tipo desproporcional, sabe? Não era como se ela tivesse o gato engordando, era só a barriga estava ficando muito inchada, muito gorda. E aí na hora eu falei, tá grávida. Eu falei isso pra Tati uma vez, e aí ela me esculachou, falou assim, que grávida, o quê? Não sei o quê, como é que é tá grávida, não sei o quê, blá, 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 blá. Não tem nem tempo. Porque desde que a Kira chegou, eu falei pra ela, falei, ela não vai crescer mais, assim. Falei, não vai crescer e tal. Ela, não, vai crescer ainda, ela é novinha, não sei o quê. Eu falei, tá bom então, né? Assim, quem sou eu? Nunca tive gato, né? Nunca criei nenhum gato, eu já criei muito cachorro, né? Muitos cachorros, inclusive algumas que ficaram prenhe e tal. Mas enfim, gato de fato eu nunca tive, então eu me recolhi, né? Entre aspas, a minha ignorância e falei, beleza, você que sabe então. E aí, por uma grande coincidência, né? Do destino, digamos assim, tudo acabou dando certo, né? Porque a injeção que a médica deu foi com que a veterinária, no caso, que a veterinária deu foi com antecedência suficiente para que ela não abortasse, né, os fetos, e também o fato de que a gente, quando foi levar para castrar, levou justamente nessa semana, nesse dia, né? A Tati ia levar a Kira para castrar no dia em que nasceram os bebês. Ela foi até a casa da mãe dela para pegar a caixa de transporte, porque a gente não tem aqui, né? Então a Tati foi lá buscar a caixa de transporte para pegar a Kira e levar ela para castrar. No que ela buscou a caixa, voltou para casa, ela foi pegar a Kira para colocar dentro da caixa de transporte, ela viu que tava com uma gosma, tava melecado ali, e aí ela puxou e viu o primeiro neném. E aí, basicamente, ela me ligou desesperada e tal, enfim, né, chorando, falou, o que eu faço? Eu falei, não, relaxa, tá tudo bem, né, deixa ela tranquila ali, que ela vai, né, é natureza, pô. Natureza vai dar um jeito, não precisa se estressar muito, né? Como a gente não fez nenhum tipo de vamos dizer assim, pré-natal, acompanhamento, né? E claramente a veterinária, né, convenhamos, mandando foto e tudo, uma grande incompetente, né? Porque afinal de contas, assim, ela ia castrar a gata. Tudo bem, na hora que chegasse lá, provavelmente ela vai falar assim, não, acho que ela tá grávida, né? Assim, espero que sim, porque também não duvidaria de que fossem castrar na hora que abrisse ali, pá, filhotes e foda-se, né? Mas enfim. E aí ela pariu, eu fiquei com a Tati no telefone, mas eu vou falar um pouco mais disso na minha reflexão, né? Durante essa semana também tive outro problema vamos dizer assim, né? Outro evento com animais. Aí esse sim foi de fato um grande problema, que o motorista lá que fica na parte da noite, ele foi supostamente mordido por um morcego. E aí ele teve que ir pro hospital para tomar vacina contra a raiva, tomar soro, enfim, né? Foi todo um processo. E aí, enfim, por sorte, a princípio tá tudo certo, tudo controlado, né? A raiva é uma doença, né, que você tomando as vacinas, o soro lá e tal, não tem grandes consequências, não vai ter grande perigo, então foi só um grande susto, né? Inclusive deu tempo dele se recuperar para estar trabalhando hoje, porque nessa sexta-feira agora eu tive o encontro ali do grupo de estudo, né? A gente teve uma palestra hoje, amanhã a gente vai ter os encerramentos, é por isso que a gente não tá gravando, inclusive, né, no sábado de manhã, porque o evento começa logo cedo e eu tenho uma apresentação de trabalho para fazer. E, enfim, aí ele conseguiu trabalhar e, de fato, eu consegui participar do grupo de estudo. E aí, enfim, só para resumir um pouco a minha semana, porque eu acabei pulando tudo cronologicamente, mas basicamente no sábado na parte da tarde ali, eu fui até Toledo para jogar um torneio de Pokémon TCG. Eu peguei um deck emprestado e tal, testei, etc. Fui
E, cara, aconteceu muita coisa porque o fato foi que nesse torneio, curiosamente, eu joguei a final, eu ganhei a final, mas eu terminei em terceiro colocado. E aí, basicamente, assim, pra resumir bem a história, foi que na partida de semifinal, inclusive, assim, foi super cansativo, nossa, é muito desgastante jogar tanto, assim, eu acho que eu não tava mais acostumado a jogar tantas partidas seguidas, assim, e ainda mais, tipo, tentando focar e tal. Foi uma experiência, né? Eu queria muito ter ganhado, mas, enfim, não deu. Por quê? Na semifinal, eu tava jogando com um cara, né? E era o que a gente chama de uma bad match. É uma match que é difícil pro meu deck. O meu deck, ele leva desvantagem contra o deck do oponente, né? Então é muito fácil dele ganhar. Digamos assim, o win rate dele é tipo 70 e o meu é 30, né? Então, assim, eu tenho 30% se eu jogar tudo certo e tal, né? De ganhar a partida. Então, é uma partida bem difícil pra mim. Mas beleza, né? Eu tinha jogado contra ele na etapa do suíço e eu ganhei. Ganhei de 2-1 e tal, né? Inclusive, mesmo tendo uma mão super zicada, assim, mas ainda acabei ganhando e tal. E aí a gente foi jogar essa segunda partida, né? Que daí era do mata-mata, que enfim, era semifinal. E aí, nesse jogo, teve um momento que acabou o tempo. No que acabou o tempo, né, a regra era turno 0, ou seja, acabou o tempo no meu turno, eu jogo o turno 0, passo pro meu oponente, o meu oponente joga o turno dele e volta pra mim, eu jogo o último turno e resolve a partida. Né? E a gente vê quem comprou mais cartas prêmio, que é o vencedor. Quando eu falei isso, a juíza, né, a árbitra que estava ali, falou assim, não, mudou a regra mundial. Eu falei, olha, eu não tenho certeza sobre isso, eu arbitrei, eu olhei no manual. O meu manual, depois eu descobri, ele estava ultrapassado. Por quê? Porque essa regra mudou há exatos 2 meses. Então eu tinha baixado o manual antigo que eu tinha ali, né? E ele estava com a regra antiga. Então quando eu arbitrei o torneio na semana passada, ou retrasado no caso, eu estava usando o manual antigo. E a regra mudou em setembro desse ano, ou seja, 2 meses atrás. E aí eu falei, não, eu arbitrei e tal, no manual não estava lá. Daí eu falei, mas né, vamos conferir, pô, a gente tá junto aqui, né? Assim, porque se o jogo acabasse na regra que eu estava falando, eu ia ganhar. Se acabasse na regra que ela estava falando, ele ia ganhar. Depois, inclusive, eu fiquei pensando, putz, se eu soubesse da regra, talvez, na verdade, eu tivesse ganhado ainda, porque eu podia ter feito uma jogada diferente. Mas, enfim, não vem ao caso. A gente estava pesquisando a regra. No que a gente estava pesquisando, chegou o dono da loja, que jogou o Internacional Latino-Americano, né? Que foi o maior torneio que teve aqui recentemente, que foi, sei lá, mês passado, se não me engano, ou 3 semanas atrás, não sei. Ah, não, acho que foi semana passada, retrasado, inclusive. E aí, ele chegou e falou assim, não, quem tá certo é o Xoxin, porque eu fui jogar lá e lá foi a mesma coisa. Foi turno 0, turno 1, turno 2 e acabou. Aí a gente, então beleza, então é isso, né? Daí, todo mundo, ok. Aí eu joguei a final, né? Ganhei a final também. E aí, no que eu ganhei a final, chegou o pessoal e tal, e o dono, né, e falou assim, viu, a gente precisa conversar. Eu falei, ixi, né, o que aconteceu? Daí ele falou, eu realmente, aconteceu isso comigo, só que depois eles mudaram, eu tinha esquecido, realmente, a regra mudou, daí eles acharam lá a regra e tal, falou, tá aqui, realmente, mudou. Deu, putz, gente, eu falei, olha, como é que a gente faz? Eu falei, não, tudo bem, eu acho que nesse caso, né, eu concedo, não tem problema, e aí vocês refazem a final, não tem problema, eu até abdico do 4º lugar, do 3º lugar, eu posso ficar em 4º, não tem problema, né, não preciso de premiação, não preciso de nada, né, porque eu insisti na regra dele, mas é que eu falei, tudo bem. De toda forma, eu me senti meio culpado ainda, né, porque eu realmente banquei e falei, não, eu olhei no manual. Tudo bem, meu manual estava desatualizado, mas enfim, paciência, né? E aí acabou que, no final das contas, eu joguei a final, ganhei a final, mas terminei em 3º colocado, porque daí eles, não, vamos deixar o 4º e o 3º iguais, né? Como se eles tivessem empatado, e aí a gente refaz a final aqui, e aí basicamente o torneio foi acabar depois das 10 horas da noite, assim. Então foi uma loucura do caramba, assim. Foi muito desgastante. Acabou que eu perdi a final da Libertadores, né? Não assisti, o que por um lado foi bom, porque o Palmeiras perdeu, então também ia ficar triste, né? E aí fiquei triste duplamente. Depois disso a gente foi comer um hamburgão ali em Toledo mesmo. E moral da história, eu cheguei em casa, era meia-noite. Saí meio-dia, na verdade. Uma hora aqui de Cascavel. E voltei só meia-noite, o tempo todo jogando, assim, me deu uma canseira braba. Assim, fiquei exausto. Mas é a vida, vamos ver. Eu até cogitei, falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Acho que eu vou parar de jogar Pokémon já. Agora acho que eu entendo um lado do porquê que eu não tava no competitivo. Mas enfim, não sei ainda o que vai acontecer pro futuro. Então agora eu vou passar a bola para que você, amigos Bolle, faça a sua reflexão, para que depois eu retorne.
Opa, bora lá então. Agora fazer a minha reflexão. Cara, minha reflexão que eu nem tinha adiantado foi que chegou uma série de pacotes aqui pra mim ao mesmo tempo e eu tive que usar o carrinho aqui do prédio pra pegar, né, tudo de uma vez e ser mais rápido a coisa toda. Acontece que o carrinho do prédio, ele não é bem um carrinho de mercado, né? Ele é um carrinho tanto improvisado ali e ele tem uma correntinha que você prende ele assim na frente para as coisas que você colocar nele não tombarem, né? E aí, a caixa que eu tinha colocado ali, as caixas, né, eram muito largas. E daí aquela correntinha não prendia, né? Então eu soltava a correntinha, só que daí ela não tinha como ela prender de volta. E aí, a correntinha, então, na hora que eu tava empurrando, ela caiu pro lado e travou, né, prendendo na rodinha, né, do carrinho. E isso daí eu comecei a empurrar, a rodinha eu senti que ela estava travada e ela foi, né, deslizando, empurrando aquela correntinha. E nisso que ela foi deslizando, acabou riscando, né, o chão, né, do prédio, lá na área externa, né, indo para a rua, acabou riscando, então deu uma danificada. E aí eu fiquei, né, porra, que foda. Não, mentira, não falei isso na hora. Fiz essa arte, né, e segui a vida, não tinha reparado na hora. Durante, né, acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia, não sei, veio a notificação do síndico, né, falando assim, a gente viu, né, nas câmeras ali, né, que o senhor Gabriel tinha recebido umas encomendas, usou o carrinho e daí, né, deu uma danificada, né, ele não prendeu a corrente, deu uma danificada no piso e daí a gente vai ter que chamar, né, a empresa para fazer a restauração aqui do piso e esse valor vai ser debitado no condomínio de vocês. E daí eu, cara, que merda, porra. E daí o que eu tô tirando de reflexão disso é que foi culpa minha, ficou completamente culpa minha, assim, é uma discussão, assim, uma reflexão sobre certas raivas a gente não pode delegar. A gente tem que se responsabilizar completamente. Porque, assim, tem coisa que aconteceu com você de, porque fulano, sabe, me fechou no trânsito, eu fiquei nervoso, e aí, sabe, o meu dia foi uma merda, eu discuti com a outra pessoa porque ele tava me remoendo. Foi porque aconteceu isso, e daí eu acabei, né, acontecendo tal coisa. Foi porque, sabe, tem várias coisas que você pode, né, traçar um negócio que aquilo ali foi causado por alguém. Só que nesse caso, não foi ninguém, foi um vacilo meu. E meio que, parça, arca com teus BO aí, né? Você foi meio desleixado, negligente, você não percebeu direito, a coisa, né, escapuliu ali e acabou, né, danificando, né, a área comum do prédio. É uma coisa que você vai ter que arcar com isso, né? E arcar financeiramente, né? Então, porra, é uma coisinha aí que vai doer no bolso, mas pelo menos me gerou uma reflexão aqui, que a semana não tinha nada até então, né, pontos positivos. Né, então, eu tava falando, hoje mais cedo fui na academia com a Gabi, é que eu estou gravando no sábado à noite, então o relato do Evandro Xuxinha acho que foi até a sexta, então eu estou desconsiderando uma série de outras coisas que aconteceram no sábado. E é isso, então eu vou encerrar aqui minha reflexão, minhas falas, e eu volto daqui a pouquinho só pra entrar na sessão mais, porque agora Evandro Xuxin, por favor, vai trazer pra gente uma reflexão bem maneira, eu aposto. Cara, beleza, vamos lá, minha reflexão então. Cara, minha reflexão basicamente é falar sobre essa questão do nascimento dos gatinhos, né? Nasceu, curiosamente, um de cada cor, né? Saiu um branco, um meio amarelinho, assim, vamos dizer, né? Nasceu um totalmente laranja, um totalmente cinza, um preto e um igual a Kira, assim, que é meio tricolor, assim. E aí eu fui muito curioso porque a Tati estava muito nervosa e pra mim era um processo muito natural, porque eu já tive que lidar com nascimentos de filhotes com as minhas cachorras. E eu sei que é um processo muito natural e é uma parada que eu fiquei refletindo do quanto eu acabo percebendo os comportamentos dos animais, né? Eu não sei o quanto isso se envolve com a psicologia, mas o fato é o quanto eu observo os animais. Então, por exemplo, quando eu cheguei em casa, né, a Tati estava com muito medo, de não encostar nos filhotes, para não deixar cheiro e tal, e beleza, né, super certo. Só que assim, como os bebês nasceram em um ambiente teoricamente seguro para Kira, que ela já estava acostumada, que já tem todo o cheiro dela e tal, né? Ela estava se sentindo muito confortável. Então, em alguns momentos ali precisava manejar um bebê para colocar na teta dela para conseguir mamar e tal.
né? E aí eu fiz e tal, e a Tati falou assim, não, porque não sei o que, eu vi que... E eu falei, olha, tá tudo bem, porque mesmo antes, né, de pegar no bebê, eu já tava fazendo carinho na Kira enquanto ela tava amamentando. Então ela deu cria dentro do guarda-roupa, né? E aí, mesmo ali enquanto ela tava amamentando, eu fazia carinho, ela continuava ronronando, né? Ela saía ali da criação, ali do guarda-roupa, vinha até mim, pedia carinho, né? E aí até teve um momento em assim que tipo, ela pegou um dos filhotes e colocou pra mim, né? E aí na hora eu senti tipo assim, olha, parece que ela quer ajuda pra manejar o filhote, né? Porque o filhote ela tava tipo, era o único filhote que tava de costas e não conseguia subir por ela pra conseguir mamar. Aí ela levantou, pegou ele, colocou ali, aí ela tava tentando colocar ele no lugar, mas ela não conseguia, daí ela colocou na minha frente assim, né? Enfim, daí depois eu peguei com um pano e coloquei pra ele mamar e ficar na mesma posição que os outros 4. Enfim, para resumir bem, né, eu acho que é curioso o quanto observar as coisas e perceber esses sinais, assim, é importante. E o quanto eu sinto que, nossa, até que eu faço isso mais recorrentemente, assim, sabe? De ficar observando, de prestar atenção. Claro, no final das contas, assim, não é como se eu soubesse tudo, né? Eu tô vendo sinais, assim, prestando atenção nas pistas, né? Mas não quer dizer que eu esteja certo o tempo inteiro e tal, tudo bem. Mas é pelo menos um processo aí que eu me apego e que eu acho que eu utilizo por boa parte da minha vida, né? Eu acho que eu já compartilhei isso com o Sbole. Muito da minha abordagem com pessoas mesmo é observação. Eu observo muito antes de falar, antes de entrar num grupo, porque eu não sei as piadas que eu posso fazer, comentários e tal, né? Então, assim, eu sou muito observador. Eu observo muito, escuto muito para depois eu começar a falar, interagir, enfim, né? Estreitar esse laço. E basicamente é isso. Então agora vamos para a sessão mais? Teremos que ir de mais um feedback ou de mais uma indicação? Se tivermos que ir de indicação, eu já vou passar a bola para vocês, Bole, fazer a indicação aí. E aqui nas nossas redes de contato, eu estou checando agora e no e-mail, nós não temos feedback. Deixa eu ver se na nossa rede de comentários a gente tem alguma coisa. Então, só um segundinho aí. E nós não temos comentários. Então a gente vai ter que ir de uma indicação. E, cara, eu acho que eu tô aqui, na hora que eu abri a minha rede de comentários aqui, né, do Mais Uma Semana, eu vi que tem a retrospectiva do Mais Uma Semana. Então a indicação é, meu amigo, checa aí seu recap, né, aos seus melhores momentos, né, do seu agregador de podcast favorito e vê se o Mais Uma Semana figura aí. Se Mais Uma Semana figurar, compartilha, marca a gente. Você vai fazer a boa, meu amigo ouvinte, de fazer uma indicação, né? Então você vai indicar o Mais Uma Semana. Então a nossa indicação é que alguém vai ter que indicar o Mais Uma Semana por aí. Então é isso. Vamos para os recadinhos agora. Então, bora para os recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback para a gente, você tem a opção de mandar nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com, ou caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode usar os nossos Instagrams. Você pode mandar no meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você pode mandar no dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais curta, rapidinho ali, você tem a opção de fazer o comentário direto no Spotify, né? Comenta ali em cada episódio, que a gente dá um jeitinho de ler e falar aqui no nosso programinha. Exatamente. E aí a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se já gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela pega e manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking em 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!